Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso Construindo Ideias, no nosso podcast da Ariarc. Eu sou a Sandra Rabassi e esse é o Alex Godoy. Nós temos aqui hoje representando a Bruna, da faculdade da UMFG, e nós estamos com o Rafael Medeiros aqui para falar sobre a palestra que ele vai estar participando aqui na nossa cidade sobre gestão do tempo. Pode se apresentar, Rafael. Olá, tudo bem? Sandra, Alex, Bruna, prazer imenso estar aqui com vocês. Nós vamos mudar a realidade de como os participantes gerenciam o seu tempo. Porque a maior dor que as pessoas têm é a dor da distração. Eu até digo que o maior devorador de sonhos que existe é o tempo desperdiçado. O problema das pessoas não é economia, não é um ramo de negócios, não é um chefe, não é um empreendedorismo que é difícil, é a má gestão do tempo. A gente vai ver isso hoje na prática nessa conversa. Que legal. Bruna, eu achei super bacana que vocês trouxeram essa palestra aqui, né, para falar, porque é a parte que todo profissional da construção civil vive, que é a questão de gestão do tempo. Fala um pouquinho dessa ideia que você trouxe para nós aí. Olá, pessoal, obrigada pelo convite para participar hoje aqui com vocês, é uma alegria imensa, né? Então, a palestra do Rafael Medeiros vem aí nessa parceria entre a faculdade e a faculdade UMFG, em conjunto, fazendo esse evento junto com o CREA Paraná, né? Para realmente trazer o que a gente tem de dores e o que a gente tem de melhor para ajudar no dia a dia dos estudantes, dos profissionais. Então, a gente vê na faculdade essa necessidade, né? Dessa interface entre profissionais e estudantes ali, que ainda são aspirantes a profissionais, mas já trabalham, têm um dia a dia muito atarefado. Então, pensando em todo esse contexto, que os nossos estudantes também se veem ali sempre sem tempo, falar, tem que estudar, tô sem tempo, e o contexto da gente na nossa profissão do dia a dia aí, da engenharia, arquitetura, construção, agronomia também, né? Sempre sem tempo. Então, Rafael Medeiros aí é o nosso nome nacional, referência nisso, e uma alegria muito grande de poder receber ele hoje para essa grande palestra, muito aguardada aí por todos nós. Que legal. Então, eu queria só aproveitar e me apresentar aqui também para vocês, né? Meu nome é Sandra Rabassi, eu sou arquiteta, trabalho aqui na cidade, hoje estou como vice-presidente aqui da Ariarc, trabalho na parte de projetos e de interiores e acompanho também obras. Queria passar para o Alex também fazer a sua apresentação. Eu sou Alex Godoy Silva, trabalho com projetos, execução de obras, já há algum tempo. Aqui na associação eu estou como conselho fiscal e conselho de ética nessa gestão. E o nosso trabalho fora daqui, como profissional, eu atuo muito em projetos de prevenção contra incêndio, é uma área bem solicitada aqui para nós, e execução de projetos. Então, projetos residenciais, comerciais, industriais, é o nosso foco principal. Rafael, a gente queria abrir aí com você para saber um pouquinho sobre essa questão da gestão do tempo. Como que entrou essa gestão do tempo na sua vida também profissional, que hoje você faz esse trabalho de palestra sobre esse tema, né? Conta aí para nós. Pergunta excelente, porque todo mundo acha que eu era um organizado de berço. Na verdade, eu era o chefe dos procrastinadores. Eu era o papa da desorganização. Só que eu era um motivado desgovernado. Meu pai me ensinou a ter caráter, ter valores e trabalhar. Meu pai tinha uma frase que era: homem tem que ser forte, mulher tem que ser feliz. Isso instalou numa área do meu cérebro chamado ínsula. A gente precisa entender que gestão do tempo também tem a ver com o entendimento do cérebro. Nós precisamos entender de neuroprodutividade, neuroprocrastinação e neuropriorização. A ínsula é uma região do seu cérebro que tem a ver com os seus valores e o significado que você dá às coisas. Então, eu fui um motivado de ínsula, de caráter. Tem que ser diligente, tem que acordar cedo, tem que trabalhar duro e conquistar coisas na vida e ser disciplinado. Só que eu não tinha competência, eu só tinha algo emocionalmente que me impulsionava a fazer as coisas. A competência está numa área do cérebro chamado córtex dorsolateral, que é o repertório que você domina para alcançar um resultado. Então imagina só, Sandra, a diferença entre um lutador de judô faixa branca e um lutador de judô faixa laranja. Qual que é a diferença entre os dois? O repertório que cada um domina. Então, o repertório de um faixa branca é limitado, ele tem estreitamento de repertório. Um faixa laranja tem mais repertório, um faixa marrom mais repertório. Isso está no córtex dorsolateral. Então, quanto mais repertório você tem, mais você se sente competente para enfrentar desafios.
E esse era o meu problema, porque eu era um bom faixa branca na gestão do tempo, esforçado, querendo entrar em campeonato de faixa laranja, faixa marrom, em relação aos desafios da vida. Então, isso é uma metáfora. Se você for um faixa branca na gestão do tempo e entra em desafios que exigiriam que você tivesse mais repertório, você vai tomar Ipom todos os dias. E era isso que estava acontecendo comigo, eu estava tomando Ipom. Uma das coisas que nós precisamos entender é que conquistas produzem tarefas. Conforme essa motivação foi me levando a galgar novas posições do mercado, porque eu desenvolvi uma reputação de que era alguém confiável, que era alguém que queria crescer, sim. mas eu não aumentei a técnica, eu só aumentei o esforço. E aí, há 17 anos atrás, eu tive um burnout, por ser um motivado de ínsula e um incompetente de córtex dorsolateral na arte de gerenciar o tempo. Eu tive um burnout, tive síndrome do pânico e ansiedade. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não sabia que eu estava tendo isso. Eu achava que eu estava com algum problema de válvula no coração, eu acordava com taquicardia e sem ar. E eu fui no médico fazer todo tipo de exame, e o médico falou, fiz um check-up em você não tem nada, isso é cabeça, desorganização e estresse corporal. Aí eu falei, mas eu tenho estresse. Eu tenho estresse brasileiro, eu lembro que eu falei para ele. Normal. O normal. Ele falou, você acostumou a ter estresse, seu corpo está psicossomatizando tudo isso. Você vai ter problema, você precisa aprender a se organizar. Eu saí de lá com aquilo na cabeça. Naquela época ainda era uma coisa nova, né, o burnout. Ninguém sabia falar disso, estava no começo. Isso aí. Aí eu saí de lá falando, eu preciso me desenvolver na arte de gerenciar o tempo. Por quê? Porque eu estava cansado de ser esforçado. E aí eu comecei a fazer cursos, me conectar com pessoas, me expor a ambientes, fazer mentorias, pagando para aprender com pessoas. Sim. Porque eu descobri que todo problema que a gente tem é um problema de falta de sabedoria. E a sabedoria vem através do conhecimento. E a educação transforma a vida das pessoas. Com certeza. 2 anos depois, minha vida mudou tanto que algumas empresas começaram a falar, vem falar sobre isso que mudou sua vida. E eu comecei a fazer pro bônus. 3 anos depois, eu comecei a cobrar minhas primeiras palestras sobre esse assunto. 5 anos depois, eu já comecei a, inclusive minha esposa, ver tanta transformação na minha vida que falou, eu quero que você me mentoreie. Hoje, 17 anos depois de toda essa história, eu sou considerado a maior autoridade no país em gestão do tempo. Sim. São já todos os 27 estados do país, como treinador de gestão do tempo, já treinei empresas como iFood, Porsche, Petrobras, Boticário, Janssen, Inclusive, Pfizer. aqui em Cianorte você já teve aqui Já conosco, estive. já, né? A gente já trouxe você aqui até para a Ariarc mesmo. Na Ariarc, então. Inclusive, e esses dias atrás, eu acho que também você teve aqui, não teve numa outra empresa aqui em Cianorte Sim, também? eu estive na Force One, treinei a equipe de também líderes. trouxe o pessoal, isso aí. Então, assim, você já está super conhecido aí no mercado que a gente sabe. Isso é uma foi coisa tão muito bacana. transformador, Sandra, Bruno e Alex, que eu fundei a Escola de Gestão do Tempo, que antes era IBRAGE, Instituto Brasileiro de Gestão do Tempo e Produtividade, e agora é a Escola de Gestão do Tempo, Time School. Certo. Com mais de 10 mil alunos online no meu infoproduto, são 20 eventos por mês presenciais, online e presenciais, uma média de 15 estados todos os meses que eu viajo para ministrar palestras e treinamentos. Me exigiu mudar para São Paulo para facilitar minha logística. Então, assim, a minha competência veio de uma dor, uma ferida que foi curada e hoje a minha ferida curou outras como pessoas. se diz, a gente vai pela dor ou pelo amor, É. né? É bem por aí. E a gente achou super bacana essa presença agora da gente estar com você aqui também, né? Que é junto com o CREA, com a universidade aí. E até a Bruna estava me contando aqui, porque esse daqui é o ENAIC e também tem mais um outro programa que está junto, né, Bruna, também na faculdade. Você falou já é o 4º, né? Estamos na 4ª edição do ENAIC, em conjunto com o 3º Simpósio de Engenharia e Agronomia, né? Então, quando surgiu o primeiro ENAIC, lá em 2022, né? A faculdade, então, era um período pós-pandemia ali na faculdade, então a gente, na ânsia de proporcionar algo diferente para os estudantes, voltar um pouco da convivência, né? Trouxemos o ENAIC. Em sua primeira edição, deu tudo certo. E no ano seguinte, né? Focando nessa importância da gente sempre trazer os profissionais para agregar junto com os estudantes, para fazer realmente essa troca, esse convívio, né? Que veio essa parceria junto com a Ariarc, que surgiu daí o Simpósio de Engenharia e Agronomia, aproveitando as datas ali, parte da organização. Então, a gente realiza esses eventos em conjunto, já é o 3º ano dessa parceria, que tem rendido aí bons frutos aí para todos que participam. E com certeza esse ano não vai ser diferente, né? Com o Rafael já abrindo aí em grande estilo. Vai ser maravilhoso mais uma vez. Ô, Rafael, vendo assim, quais as dores mais comuns que você vê nas pessoas ou nos profissionais de modo geral?
Olha, todo mundo tem uma dor em relação à gestão do tempo. Porque, como eu disse, conquistas produzem tarefas. Todo mundo que está se desafiando e crescendo vai ter algum tipo de frustração. Ou é a frustração do prazo, ou é a frustração da qualidade que não consegue ser entregue, ou é a frustração de excesso de reuniões. As empresas fazem tanta reunião que fazem, vamos fazer uma reunião da reunião. E não, mais ou menos e não isso. tem foco, né? Exatamente. Não tem resultado. Muitas vezes, TDAH pode ser uma frustração da pessoa, uma dor que ela tem, ou algo da vida pessoal que está fora da agenda. Falta de tempo com os filhos, falta de um hobby, falta de algo que faz a pessoa feliz estar fora da agenda. Então, todo mundo tem uma dor em relação ao tempo. Mas só tem dor em relação ao tempo quem cresceu e se desafiou. Porque pessoas na zona de conforto não têm dor em relação ao tempo. Só pessoas que estão se desafiando. Hoje eu vou falar para um grupo de estudantes. Eles têm mais dor do que quem não está estudando. Só que a dor do crescimento, da conquista. Mas no lugar de se esforçar mais e reclamar que tem muita coisa para fazer, você pode aprender a subir o nível da tua gestão do tempo. Porque gestão do tempo não é talento, é treinamento. Você pode se tornar um faixa preta. Então, a maior dor que as pessoas têm é a dor de sentir que não estão no controle. Porque todo compromisso que você faz com alguém, deixa que eu entrego, deixa que eu faço, deixa que eu envio, ou um autocompromisso, tá, né? exatamente. E esse autocompromisso é às vezes mais importante que o compromisso com terceiros. O que é um autocompromisso? É todo o laço aberto gerado por um diálogo interno de uma necessidade que você gostaria de conquistar, gostaria de crescer financeiramente, é um compromisso interno. Gostaria de empreender, é um compromisso interno com a sua natureza autêntica. Gostaria de emagrecer, é um compromisso interno. Gostaria de melhorar meus relacionamentos, meu casamento. Gostaria de juntar dinheiro, gostaria de cuidar da minha aposentadoria. Preciso aprender mais sobre IA, preciso inovar o meu modelo de negócio. Então, autocompromissos ou compromissos com terceiros, se não forem gerenciados da maneira adequada, vão perseguir o seu inconsciente produzindo estresse. Então, o que é o estresse? O sentimento de não controle. Rafael, qual é a maior dor que as pessoas têm? Não se sentem no controle do seu ecossistema de demandas. Então elas se sentem perdidas. A mente delas é atacada o tempo inteiro por meteoros. Eu tenho. Elas estão conversando com alguém, eu tenho. Ela desfoca da pessoa. Ela está trabalhando em alguma coisa, eu tenho. Ela para, vai fazer outra coisa. Ela vai dormir, eu tenho. Então, síndrome do pensamento acelerado. A mente não dá descanso, não dá trégua. Essa mente acelerada, ela gera uma série de problemas que é a má gestão da energia. O seu cérebro e o seu organismo utilizam a glicose para produzir movimento e pensamento. O cérebro ele gasta mais energia que o Ele é o corpo, maior né? consumidor de energia do organismo. Sim. Ele pesa 2% do corpo, só que ele metaboliza até 25% a 30% da sua energia diária. Então, todas as vezes que você lembra de algo, é o teu cérebro pegando glicose, transformando em impulso elétrico no neurônio, o impulso elétrico liga o neurônio, está gastando glicose, você vai diminuindo sua fonte de energia, e toda vez que você lembra de algo, produz uma molécula, um neurotransmissor chamado adenosina, que é o neurotransmissor do cansaço. Então, eu tenho, está diminuindo glicose de maneira acelerada e aumentando a adenosina, que é neurotransmissor do cansaço. Acordar cansado é um resultado disso? Sim, com certeza. Porque o cérebro está Um dos motivos. Ele está sempre consumindo energia durante um momento que era para ele descansar. Inclusive dormindo, né? Como hoje em dia a gente vê que muitas pessoas falam assim, tô dormindo, acordo de madrugada, tô dormindo, acordo de madrugada. Exatamente. Você deita já com o cérebro acelerado, né? Então a gente tem que diminuir o ritmo para poder conseguir fazer esse acompanhamento e dar uma trégua para o cérebro. E como é que a gente dá uma difícil, trégua né? para o cérebro? Anotando tudo. Seu cérebro não é escritório de tarefas. Seu cérebro não é repositório de pendências. Albert Einstein estava dando uma palestra e chegou um repórter no final, encantado com a genialidade dele. Albert Einstein, você é um gênio. Qual é seu número de telefone? Eu quero marcar uma entrevista com você. Ele pega um papelzinho do bolso, abre, fala o número de telefone. O repórter perplexo diz, como é que um gênio não sabe algo tão banal e trivial? E ele respondeu, eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso a minha mente para ter ideias. Então o cérebro foi feito para pensar, Sim. criar, planejar, ter ideias, cognição superior. Só que tem gente que usa o cérebro como repertório e gestor de tarefas. Aí a pessoa fala, mas eu faço listinha. 80% das pessoas que são, pelo menos têm um mínimo de organização, elas fazem lista. Só que eu pergunto, tua lista tem todas as demandas de todas as áreas, pessoal, profissional, curto prazo, médio prazo, coisa importante, coisa não importante, Só coisa do que você comprou. trabalho, né? Exatamente, é uma lista parcial, restrita a coisas profissionais que são do urgentes trabalho. e do dia. É aquela lista assim, deixa eu fazer uma lista de coisas que se eu não fizer vai dar problema. Tem tanta energia negativa na lista, se você passar na frente de uma igreja, a lista mexe, tem que fazer descarrego na lista. Porque a gente faz só uma limpeza parcial, aí a gente tem um sistema organizado na lista e um sistema desorganizado na cabeça.
Então você tem dois sistemas de organização, um organizado e outro mental, que concorrem um com o outro. Então quer ser bom gestor do tempo? Anote tudo, porque quem tem memória é papel. O lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. E hoje a gente tem outras ferramentas aí também, né, para conciliar isso, né? São várias ferramentas aí, até a gente vai falar também sobre isso. Eu queria até também te perguntar, assim, hoje, quais são os princípios básicos aí para todo profissional deveria dominar para a gente fazer uma gestão eficaz desse tempo. Porque a gente sabe que, igual você falou, eu sou ainda das antigas, eu adoro um papelzinho, né? Então eu adoro uma agenda. A gente sabe que também temos hoje outras ferramentas aí. Mas assim, para a gente fazer essa gestão do tempo, o que seria mais eficaz? Igual você falou, eu acho que até é uma resposta que você já até deu, né? Anote tudo, né? Seria mas se você quiser complementar também. Porque olha só que interessante, Sandra. Nós temos o córtex pré-frontal, que ele é dividido em 4 áreas: cingulado, córtex ventromedial, dorsolateral e orbitofrontal. O córtex pré-frontal é a área que vai determinar se você vai prosperar ou não financeiramente, se você vai emagrecer, vai dizer não para um chocolate, vai dizer sim para um estudo, vai dizer não para a barra de rolagem do celular. Então é a tua área inteligente que te faz racional e não irracional. Fica atrás da testa. Essa área é a área que mais demanda energia de todo o seu corpo. Então o seu cérebro é o maior consumidor de energia e o maior consumidor de energia do cérebro é o córtex pré-frontal. Quando você recruta esse córtex para tomar decisões, criar coisas novas, pensar na tua empresa, diferenciar a tua empresa do que é comum, agregar valor, combinar raciocínios, esse córtex pré-frontal vai pedir energia para uma região do cérebro chamada hipotálamo. Hipotálamo é uma região que faz a gestão dos gut feelings, que é o nível de energia que o teu corpo tem para ofertar para os órgãos. Então o meu celular agora está carregando ali, eu estava sem bateria, coloquei para carregar, está enchendo a barrinha. Então, aquela barrinha que indica a quantidade de energia que tem no aparelho é o hipotálamo do nosso cérebro. Quanta energia tem nesse corpo? Então, essa energia, conforme os aplicativos vão solicitando, a barrinha vai diminuindo. Então, o hipotálamo ele vai liberando energia para os órgãos, para o coração bater, para o intestino peristaltar, para o rim fazer filtragem, para o cérebro pensar. E ele vai gerenciando essa energia de acordo com o estoque de energia que tem no corpo. Então o córtex fala: ô hipotálamo, eu estou precisando de muita energia agora para criar conteúdo, para fazer coisas novas, para combinar raciocínios, para me diferenciar do mercado, fazer coisas difíceis. Manda 10x de energia. O hipotálamo dá uma olhada na barrinha e fala: rapaz, você dorme mal, você não se organiza, você se alimenta errado, você não tem um sono profundo, sono REM, você é desorganizado. Eu tô com 10% de energia pro dia inteiro ainda, senão seu coração vai parar de bater. Eu vou te mandar 1x de energia. Aí você não consegue criar, você tem aumento da irritabilidade sobre tarefas complexas, você tem mais distração. Aí a pessoa fala: meu problema é TDAH. E o problema muitas vezes não é TDAH, é má gestão da energia interna. Por quê? Porque se o corpo não for uma indústria produtora de energia, você não consegue ter uma boa priorização. Então não é só falar, vou fazer. A questão é, o teu corpo tem energia para ofertar? Para vocês terem ideia, o Brasil tem 5.500 cidades. Metade das cidades brasileiras só tem 2.000 habitantes. Por que essas cidades não crescem de tamanho? Se o desejo de todo ambiente é crescer e se desenvolver. Porque não tem matriz energética suficiente para ofertar energia para crescer a estrutura da cidade. Então aquela cidade fica minguada, a não ser que aumente o potencial energético de oferta energética para aquela cidade. Isso é uma metáfora para a nossa vida. Pessoas que não têm energia não conseguem evoluir e crescer. A energia ela é produzida pela alimentação, então produtividade tem a ver com alimentação. Então dentro do brócolis tem um tipo de energia para o seu cérebro, escondida. Dentro da beterraba tem um tipo de energia para a tua célula. Tem a sua energia. Tem uma energia que vai potencializar você no seu processo decisório, que é a coerência com a sua execução da natureza autêntica. Hoje, depois que eu fiquei no hotel, eu falei, vou fazer exercício físico, depois eu almoço. Fiz exercício físico para criar energia no meu organismo, fui fazer uma alimentação, primeiro saladas, né? Enfim, uma carne magra, um arroz e um feijão, para gerar energia em mim. Dormi ontem mais cedo, porque eu sabia que eu ia acordar cedo, então no sono você tem a liberação de líquido encéfalo-raquidiano que limpa a adenosina, que é o cansaço. Se você não alcançar o sono REM, que é de 7 horas a 8 horas de duração, você não tem limpeza de adenosina. No outro dia você acorda com irritabilidade e cansaço. No sono tem liberação do CREB1, que é fortalecimento da memória no hipocampo. Então o que você aprende? Você consegue reter, e aquilo que você vai aprender você consegue reter também. Sim. Então a gente acha que o problema é TDAH, vou tomar remédio. E sabe o que é interessante? Bruna, Alexandra, eu tenho TDAH.
Eu tenho um TDAH nível hard. Pergunte para minha esposa. Meus filhos falam para mim. Eu tenho muito TDAH. Conversando sobre um assunto, eu já vira para outro e já não sei o Eu, quê. eu sou o chefe dos TDAH. Você está numa linha inferior à minha. Eu sou o chefe do multinível, marketing multinível dos TDAHs. Só que um TDAH, Black Belt igual eu, se tornou o maior gestor do tempo do país e o maior especialista em foco, porque eu entendi que foco também tem a ver com o seu ambiente interno, a gestão do teu ambiente interno. Tem muita gente que não tem TDAH, mas tem sintomas de TDAH. Sim. Por dormir mal, ficar no excesso de celular, colocar o celular com tudo escuro à noite, aí cria restrição de melatonina. Aí você não entra no sono REM, você tem micro despertares à noite, aí seu sistema linfático não limpa a molécula beta-amiloide, aí você tem uma certa diminuição da capacidade cognitiva, uma pequena demência na capacidade de criar coisas novas. A gente paralisa, né, um pouco, né? Alex. Rafael, quais as ferramentas concretas que você recomenda para profissionais que trabalham entre escritórios e obras, por exemplo, no nosso ramo? Ferramentas, tem muitas ferramentas, inclusive na Time School Escola de Gestão do Tempo, nós temos um aplicativo próprio para os nossos alunos, são mais de 10 mil alunos online pela Hotmart. A gente inclusive recebeu uma placa da Hotmart pela quantidade de alunos, né? Reconhecimento da nossa efetividade. Mas o segredo da gestão do tempo não é a ferramenta, é você entender o teu cérebro, como o teu cérebro funciona. Agora, qual é a importância de uma ferramenta para o cérebro? Existe uma área do cérebro chamada córtex orbitofrontal, que tem a ver com... É uma sub-área do córtex pré-frontal que tem a ver com prazer estético. Você tem prazer naquilo que você vê. Então, o ser humano ele tem prazer estético. Um sistema de organização bem elaborado, com aplicativo, com cores, ele aciona esse córtex orbitofrontal e te dá vontade de você interagir com as suas demandas. Agora você vai ver como o sistema de organização das pessoas é uma listinha assim, ó, dobrada. Assim, ó. No bolso de trás da calça. Ela pega do bolso de trás e fala, ó, meu sistema de organização aqui, a beleza dele, ó. E aí fica um sistema desinteressante. É um primeiro sistema, mais faixa branca. Então, quanto mais elegante for o sistema de organização, então, por exemplo, engenheiros têm muitos softwares disponíveis aí, né, para gestão de projetos, gestão de equipes. Faz a parte de planta, layout. Exatamente. E geralmente eles têm que ter algo que seja agradável aos olhos, que tenha uma dinâmica de estrutura visual panorâmica, de estrutura de zoom. Fácil de alimentar. Exatamente. Então, os aplicativos, eles são importantes. Agora, pela minha experiência de 17 anos em gestão do tempo, é engraçado falar isso, mas normalmente as mulheres têm mais dificuldade de usar aplicativos, não é que elas têm mais dificuldade, elas têm menos simpatia em aplicativos de organização do que os homens. As mulheres, elas normalmente, 90%, posso falar, elas gostam de um caderno, elas gostam de uma agenda, elas gostam... E a letra delas é muito bonita normalmente, né? E tudo, e elas são... Isso ajuda. Mas Exatamente. talvez seja por isso que os homens não querem, né? Porque a letra é ruim, olha aqui, Bruno, a minha letra, ó, você tá entendendo por que eu não gosto, né? Então, digital é melhor. Exatamente. Então, assim, os aplicativos, eles cooperam, mas não tem que ser necessariamente utilizando aplicativos e software para você ser uma pessoa organizada. Agora, é lógico, com a IA vindo aí, com a inteligência cada mês criando aplicativos que te lembram que você deve fazer em horários específicos, você tem uma vantagem. Sim. Quando você monta esses checklists, assim, o que você acha melhor? Tipo, eu tenho um checklist que seja no papel, que seja no computador, e aí eu vou realmente ticando, vou dando um ok, o que eu fiz, ou eu não terminei esse serviço e vou jogar ele para outro dia de novo. Que aí talvez seja até um curso que você falou, né, do seu, mas o que você fala, assim, de recomendação para esse tipo? Erro de 99,9% da população brasileira. Eles criam uma lista de execução. Sim. Então, eles tiram algumas coisas da cabeça e depois vai unido unité, salamé migué, vou fazer esse quinto aqui, ó. Depois volta lá do começo de novo, unido unité, vou fazer esse do segundo. Aí entra mais 5 coisas. Depois unido unité. Então, isso vai gerar um estado psicológico chamado fadiga da decisão. O que é fadiga da decisão na neurociência? Quanto mais opções você tem para escolher uma só, maior é a fadiga que o seu cérebro tem. Isso foi feito uma pesquisa... Como se fosse uma fadiga visual. Exatamente. Quase. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Por que uma geleia não vendia se aquela geleia tinha 24 sabores? É porque ela tinha 24 sabores. Exatamente.
E aí Exatamente, contrataram os essa é muita consultores, especialistas. Um consultor falou: você está gerando fadiga da decisão nos consumidores. Diminuíram para 6. Mais do que dobrou a venda da geleia. Isso é tão interessante que eu usei esse conceito na criação da minha filha mais velha. Minha filha mais velha, ela tinha um problema de escolher a roupa quando ela tinha lá de 4, 5, 6 anos, que ela se deixasse, era meia hora ela escolhendo, a gente ficava nervoso, a gente ficava chateado e tal. Aí, depois de muito tempo frustrado, assim, por tentar mudar o comportamento dela, eu falei, eu vou falar na linguagem que o cérebro dela gosta. Então, ela ia tomar o banhozinho dela, eu pegava 3 roupas, fechava e falava, dessas 3 roupas, qual você prefere? Eu diminuí de meia hora para 10 minutos. Melhorou, Já melhorou. Então, assim, é importante você ter... Eu vou dar uma sugestão para vocês aqui mais rápida, que é uma coisa prática. Tudo que você tirar da cabeça, você vai chamar de banco de reservas. Então, você vai ter o banco de reservas, que é o seu backlog de tarefas. Talvez você vai ter ali 50, 100 horas de tarefas, no mínimo, ali no backlog. Você vai, então, ter uma folha. Vamos pensar que você vai fazer isso numa folha, que é o banco de reservas. Você vai ter uma folha, uma agenda, que são os titulares. Então, todo dia, você libera a tua mente no banco de reservas, junto com o que já está lá, e você fala, dessas 70 horas de tarefas, o que vai entrar como titular? Por quê? Porque você, em vez de você olhar 50, 70 horas de tarefas toda hora para escolher uma e depois ter que redefinir de novo 50, 100 horas, no começo do dia você já olha e fala, eu vou escalar titulares, desce 5 a 6 horas. Nós temos um problema meio sério, né, na nossa área de arquitetos e engenheiros aí, porque às vezes a gente tem as tarefas que é para fazer na obra, as tarefas para fazer no escritório, e às vezes estão lá, né, hoje eu vou resolver toda a minha agenda, né, e aí ligam o pedreiro, os o pessoal da contratempos. obra, os contratantes. Aconteceu um BO aqui, eu preciso de você aqui agora. Então, assim, não é aquela coisa que você pode realmente deixar para depois. A gente tem que ir lá no aqui e agora. Mundo real. É Aí, mundo real. qual que é a minha E daí sugestão ela nesse sai caso? de todo o contexto e às vezes você não tem assim. Eu normalmente deixava algumas janelas, né, Sim. no horário. Mas às vezes você não tem uma janela naquele dia, naquele horário, e você tem que criar aquela janela. Daí aquilo tudo que você deixou ficou o dia, não sei, a maioria nossa, daí a gente vira para a noite, né? Um bom plano, eu digo que é aquele plano que você planeja também ter tempos não planejados. Então, é fato que na natureza da minha função, eu saiba que acontece uma determinada quantidade de horas de imprevisto no meu dia. Não, para mim, na natureza do meu trabalho, pela gestão de equipes que eu tenho, 4 horas eu posso ter de trabalho planejado e 4 horas eu tenho que ter de trabalho não planejado. Legal, pelo menos você está mais aproximado, porque eu digo que o plano é igual às estrelas. Você não toca nelas, mas serve de guia para te dar um rumo. Então, sim, o planejamento ele te dá um norte, mais do que se você não planejasse. Aí você me pergunta, Rafael, e quando eu não cumpro o plano? Mundo real. O bom gestor do tempo não é o que não se desprioriza, mas é o que recupera mais rápido a priorização que ele perdeu. Então, eu perdi a priorização no começo da manhã, ou na manhã, à tarde eu tenho que ter uma capacidade de repriorização. O que eu não fiz de manhã que eu tenho que reposicionar para a tarde? O que eu ia fazer à tarde que eu jogo para amanhã? O que eu vou renegociar? Então, a gente tem que ter esses pontos de renegociação. Às vezes você não consegue fazer uma renegociação no dia, mas no outro dia, no planejamento, logo da manhã, do dia inteiro, você fala o que eu não fiz ontem que eu reposiciono. Então, o bom gestor do tempo está sempre usando um ponto de corte da improdutividade que vai surgindo ao longo do dia. Porque todo mundo tem um certo nível de improdutividade na sua vida. Eu tenho um certo nível. Meu irmão foi passar férias lá em São Paulo comigo, ele, a esposa e os filhos, na minha casa, né? Eu, minha esposa e minhas filhas recebemos ele. E eu tinha um monte de coisa para fazer e eu ia ter um evento 2 dias depois. Ele, que era um churrasco de negócios com mentorados blacks meu. E ele, cara, até hoje você não escolheu isso, até hoje você não fez isso, você não fez isso. Eu, calma, eu tô de boa. Ele, porque você não é o gestor do tempo, você não é o cara do planejamento. Eu falei, por ser o cara do planejamento, eu planejo não fazer nada agora. Porque eu sabia que eu ia ter um ponto de recuperação no outro dia. Tá tudo bem. Você não precisa... O perfeccionismo é um tipo de opressão. Se você criar um perfeccionismo no teu planejamento, você vai ficar oprimido. Nós chamamos isso na psicologia de ego ideal. Certo. Quer continuar aí, Alex? Eles estavam perguntando sobre o quadro Kanban em obras e nos escritórios. Como fazer a utilização dessa ferramenta? Muito legal. É um tipo de técnica. Você tem Scrum, você tem Kanban, você tem vários, você tem linhas,
método de lei de Eisenhower, que é o método de urgente e importante, matriz de Eisenhower. Nós temos vários métodos, tá? A minha sugestão, o Kanban super legal, cria fronteiras psicológicas no seu cérebro para você saber o que está em estoque, o que está fazendo e o que está finalizado. Ótimo, é um primeiro passo na gestão do tempo. Mas eu vou dar uma novidade aqui para as pessoas que elas não conhecem, porque isso é criação nossa da Escola de Gestão do Tempo. Toda tarefa que você tira da cabeça pode ser classificada em 2 tipos. No Brasil, como é que a gente classifica a tarefa normalmente? Urgente importante. E desesperador hoje em dia. Mas isso, não, bem tá isso. mais pra Urgente e essa, desesperador. né? Só que eu tenho uma classificação, uma das classificações que a gente utiliza na Escola de Gestão do Tempo é tudo que você faz ou é tarefa de prevenção de dor ou tarefa de produção de ganho. O que é uma tarefa de prevenção de dor? É a tarefa que se você não fizer, sua vida vai piorar. Você vai ter uma perda da posição que você tinha. Mas se você fizer essa tarefa, sua vida não vai melhorar, ela só fica onde está. É a tarefa de prevenção de dor. A tarefa de produção de ganho é uma tarefa que te leva a evoluir, crescer, avançar, impactar grandes resultados. Então vamos lá. Abastecer carro é prevenção de dor ou produção de ganho? O que é que vocês acham? Prevenção de dor. Prevenção de dor. Você tem que fazer, né? Ninguém vai falar, nossa, minha obra tá rompendo, meus negócios estão crescendo porque tá todos os carros abastecidos. Não, isso aí é obrigação. Isso aí você faz para a vida não piorar, mas fez, mantém a vida do mesmo jeito. Participar do evento hoje à noite, do simpósio. É uma produção de ganho, vai melhorar a tua matriz de raciocínio, vai te dar novos conceitos, você vai aguçar a tua mente para coisas que você não sabia, vai criar neurogênese, é produção de ganho. Lavar louça, prevenção de dor. Pagar contas, prevenção de dor. Chegar no horário na empresa, prevenção de dor. Preencher um relatório de reembolso de despesa, prevenção de dor. Se conectar com pessoas que estão num nível maior do que eu, produção de ganho. Fazer cursos, produção de ganho. Ler livros, produção de ganho. Fazer mais que obrigação, produção de ganho. Melhorar o meu modelo de negócio, produção de ganho. Melhorar as copies do meu Instagram, produção de ganho. Então a prevenção de dor é uma tarefa de manutenção. A produção de ganho é uma tarefa de evolução. Todo bom gestor do tempo tem que ter 2 forças, força de manutenção e força de evolução. O problema de quem normalmente cresceu é que ele tem tanta prevenção de dor que começa a sufocar a produção de ganho a tal ponto que às vezes ele até esquece. Ele fala, eu não dou conta nem de fazer o que eu tenho de rotina, quanto mais crescer. E aí quando ele pensa em crescer, tem liberação de cortisol e adrenalina pela amígdala, que é uma área do estresse, que é a luta e fuga, não é aqui é tonsilas palatinas. A amígdala é sub-região do sistema límbico. Então ele pensa em crescer, ele pensa em evoluir, ele pensa em fazer uma tarefa a mais, ele fala, eu vou ter que colocar mais volume de tarefas. E não é, você tem que aprender a escolher melhor. Então muitas pessoas, muitos profissionais são disciplinados de rotina e improdutivos de crescimento. Então todos os dias você tem que trabalhar com a produção de ganho, só que saindo do ego ideal e trabalhando com micro execução da produção de ganho. Pega uma produção de ganho, que é algo que vai evoluir, e traga pequenos movimentos. Nós chamamos isso na Escola de Gestão do Tempo de tarefa de borda, que é uma borda da tarefa importante. Ah, legal. Bruna, você quer aproveitar também fazer alguma pergunta aí direta para o nosso amigo aí, para o Rafael? Acho que a gente convive ali direto com essa dor da gestão do tempo ali, principalmente com os estudantes, né? A realidade deles, a maioria trabalha durante o dia, estuda à noite, e como professores a gente sempre cobra, olha, tem que reservar um tempo para estudar, né? Então a gente vê que no dia a dia deles tem muito dessa dor. E aí, enquanto eu ouvia você falar, Rafael, eu fiquei pensando aí, o quanto dessas 2 perguntas, na verdade, que ficam sondando a minha mente aqui assim. A primeira delas, talvez, é o quanto dessa gestão do tempo, apesar da pessoa, né, por exemplo, fazer o seu curso, ver sua palestra, o quanto precisa ser determinação pessoal. Porque percebo, por exemplo, gente que quer emagrecer, eu quero muito emagrecer, mas daí a pessoa não tem a autodisciplina de não comer a pizza no final de semana, não ter a refeição que eles chamam de lixo, né? E o quanto será que a gente desperdiça, o quanto dessa desperdício de disciplina está relacionado com desperdício de tempo, né? Como que isso conversa? É o seguinte, a produtividade, ela não é perfeita, porque se for perfeita, não é produtividade. O excesso de produtividade vai te adoecer, o excesso de disciplina. A disciplina está numa área do cérebro chamada cingulado anterior, sub-região do sistema límbico. O excesso de disciplina vai produzir um efeito psicológico chamado reatância cognitiva, que é um sentimento de que você está sendo usurpado da tua liberdade, que você está sendo usurpado do teu direito de espontaneidade, porque a espontaneidade e o livre-arbítrio é um benefício na vida, que aciona núcleo accumbens, que é prazer. Então você precisa ter um certo nível de
de liberdade no seu dia. Então, eu digo que a quantidade até de disciplina que você tem que ter tem que ser uma quantidade saudável. Eu chamo isso de imperfeição saudável. Nunca mais vou comer doce e açúcar. Você vai adoecer seu cérebro. Seu cérebro você vai ter reatância cognitiva, que é um sentimento chama fricção límbica também, que é uma resistência emocional a viver. Parece que você vai diminuir teu nível de bem-estar, e realmente diminui. Eu vou criar uma agenda matadora aqui das 6 da manhã até 10 da noite e vou fazer exatamente o que está aqui. Você vai criar reatância cognitiva. Então, o excesso de disciplina é um tipo de improdutividade. Por isso que eu me dou o direito de ter um pouco de improdutividade todos os dias. Eu digo que 5% do meu tempo tem que ser para improdutividade e está tudo bem. A pessoa fala, como é que é essa questão do sono? Você não leva o celular para a cama que horas? Eu não quero nem saber. Eu quero produzir durante o dia, criar saldo, e se eu criar saldo eu posso ter um certo nível de espontaneidade. É lógico que meia hora antes de dormir é importante você tirar o celular para não atrapalhar na melatonina. Legal. Mas as pessoas ficam tão preocupadas em tirar as coisas. Eu vou tirar a televisão. Aí o que você vai colocar no lugar então? Eu vou tirar o celular. O que você vai colocar no lugar? Para de preocupar o que você vai tirar no teu tempo de desfrute e começa a trabalhar melhor o teu tempo de produção de saldo no dia. Nós sugerimos que todo mundo termine o dia em saldo V3, que são 3 vitórias no dia. 3 tarefas de produção de ganho. Porque a produção de ganho é uma tarefa que cria marcos de memórias afetivas no seu hipocampo. A produção de ganho dá valor ao seu tempo. Então você termina o dia falando assim, uau, eu fiz muita coisa, mas eu me lembro das produções de ganho. Se você só vive em prevenção de dor, você nem lembra o que fez. Então a disciplina, ela é importante, mas ela é importante que seja com imperfeição saudável. Tem um dia do chocolate mesmo que tem que comer, tem um dia da massa, tem um dia que você vai sair à noite e vai acabar jantando com a família, não faz bem dormir com o estômago cheio, mas acontece uma outra vez, desde que você venha construindo saldo no seu dia a dia como regra. Isso sejam as exceções. Até em produtividade, assim, tem horas que eu tô com tanta vontade de ter uma espontaneidade que eu falo, eu vou até confessar aqui, quarta-feira, eu chego amanhã, 7 horas da noite em São Paulo, 5 horas da noite em São Paulo, 7 horas eu já tenho um treinamento online, das 7 até as 10. No outro dia de manhã eu tenho outro treinamento online em São Paulo. Eu já combinei, eu vou pegar minhas filhas no colégio e vou levá-las para o cinema, para assistir um filme, e eu vou tirar o desfrute. Eu vou ter a minha improdutividade planejada, porque eu já criei tanto saldo nesses dias, e no outro dia eu vou viajar para Araguaína, Tocantins, para dar uma série de treinamentos. Então, assim, você tem que ter uma certa espontaneidade, um certo direito de vez em quando sair da programação. Porque excesso de planejamento vai criar uma resistência cerebral na sua vida. E só posso dar o direito de mais pergunta? E, Rafael, com o passar do tempo, né? Você aí já está há tanto tempo nessa gestão, né? Do tempo aí ajudando as pessoas. Isso vira natural como um hábito? Será? Ou é sempre... Porque pelo que estou aprendiz aí, precisando muito ouvir a palestra e quem sabe até fazer o curso, mas assim, ou sempre demanda desse esforço organizado, né? No começo do dia, das tarefas, das prioridades, isso se torna um hábito, um modo de viver natural, espontâneo ao passar do tempo? Muito bom. Vira igual segunda pele, assim. Vira igual natureza autêntica, vira parte de você. É tão interessante porque uma das coisas que a gestão do tempo fez na minha vida foi criar paz mental. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer e eu tenho muita coisa para fazer mesmo. Mas eu tô com uma paz mental tão grande porque eu tenho raciocínio sobre gestão do tempo, eu tenho lógicas para gerar essa paz mental. Olha só, vou fazer uma metáfora aqui para vocês. Imagina que você está à noite na tua casa e você lembra que no outro dia deve levar algo para tua empresa e você não pode se esquecer. Onde você deixaria esse objeto? Já tentei deixar na mesa e esqueci, né? Na porta de sair. Junto com a chave do carro. Da casa. Eu já fiz isso e já esqueci. E um cara lá de São Paulo colocou do lado do carro e no outro dia ele foi de Uber, né? Na frente da porta, do lado da chave, do lado do celular. Você coloca em um lugar que vai ser um gatilho cognitivo externo. Olha que interessante. Quando você coloca um objeto em um lugar que não tem como você não ver, porque você vai passar ali, exemplo, na frente da porta de casa, dentro do carro já, do lado de uma chave. Teve um camarada que uma vez precisava levar uma coisa da geladeira e colocou a chave do carro dentro da geladeira. Para no outro dia ele não esquecer de jeito nenhum. Esqueceu onde estava a chave. Não, aí quebrou a chave, né? Congelou ela, fiquei imaginando. Mas qual que é a emoção que surge dentro de você quando você sabe que no outro dia você não vai esquecer de levar uma coisa?
Antes de dormir, Fica qual é a tra- emoção? tranquilidade, Tranquilo, né? paz, confiança. Ah. São todas emoções que a gente quer sentir. Paz, tranquilidade, confiança. Ou seja, aquela tarefa gera uma frequência positiva em você, mas você nem concluiu ela. Mas você criou um plano para a tarefa. Então a verdade é que a paz está no plano. Sim. Quando você cria um plano para o seu ecossistema de deveres, você começa a ter paz, porque tem uma lógica. Então eu tenho um plano para tudo que chega na minha vida. Estou com vontade de escrever um livro. Eu tenho 14, eu coloco dentro de um plano. Agora eu quero escrever o livro Gestão do Tempo Kids, que é o que eu vou lançar mês que vem, que é o 15º. Vai estar dentro de um plano. Minha esposa falou para mim ontem, eu quero fazer um curso lá em São Paulo de mulheres que eu quero modelar para o meu curso de mulheres, que minha esposa é especialista em gestão de tempo para mulheres. Aí eu falei, coloca isso dentro de um plano, porque se você não deixar no plano, sua mente vai ficar ruminando, vai gerar concorrência mental, você vai ter menos espaço mental. E aí sabe o que é maravilhoso? É porque isso gera tanta paz mesmo antes de você terminar a tarefa. Agora, por que tanta gente vive oprimida e ansioso? Aí chega as pessoas para mim, eu não estou aguentando mais, contratei seu curso, eu entrei na sua escola porque eu não estou suportando mais. Aí eu falo, tá bom. Quando você começa o dia, qual é o plano que você tem? Aí eles falam, meu plano é o seguinte, eu chego na empresa, faço o sinal da cruz e digo, seja o que Deus quiser. E ele vai lá, a gente chama isso de gestão do tempo, fluxo livre. Deixa o fluxo do dia me mostrar o que eu devo fazer. O que vai acontecer. Então a paz vai vir através da qualidade do plano que você cria. Perfeito. Tem alguma solução simples que você já aplicou em algum escritório que a gente pode replicar, por exemplo, amanhã, na nossa vida? Olha, Todos nos nossos a escritórios. primeira coisa... Dentro da nossa da engenharia, nossa arquitetura. engenharia. Comece fazendo aquilo que o seu cérebro foi feito para fazer. Usar ele só para pensar. Então, qual é a tua preocupação? Crie anotações de preocupações. Eu falo lá nas minhas mentorias, inclusive individuais, eu falo, o que está te preocupando? Pré-ocupando. Você está sendo pré-ocupado. Por quê? Porque toda dor é um projeto que não está tendo execução de ação. Movimento gera movimento. A pessoa fala, eu tô com medo do futuro. Eu falo, cria um projeto. Qual que é a polaridade que você gostaria de ter? Eu gostaria de ter paz em relação ao futuro. Então nós vamos colocar na tua lista de projeto, aumentar o meu nível de paz emocional. Pronto, você já anotou. Agora eu preciso de um movimento de borda, que é um micromovimento em relação a esse elefante. Porque o elefante, se eu trouxer ele para cá, ele vai se tornar indigesto. Mas eu quero a borda, a microação. Diminui a energia de ativação. Ele... Minha primeira ação é mandar um WhatsApp para uma amiga minha perguntando qual que é o terapeuta que ela está indo. Pode ser uma pequena ação, é uma ação fácil para algo que parece difícil. Eu gostaria de ganhar mais, cria um projeto para isso. Eu gostaria de melhorar meu casamento, cria um projeto. Gostaria minha equipe, como eu faço muito treinamento de líderes, eles falam, minha equipe não faz o que tem que ser feito. Eu falo, então cria um projeto. Aumentar o índice de execução das tarefas dentro da minha equipe. Isso é o projeto. Então, o nosso problema é que a gente tem rompantes de motivação. Eu quero que minha equipe seja motivada. Deixa eu colocar isso num curso aí de um dia aí, pagar R$100 para cada um. Vou pôr num curso, numa palestra, num congresso de vendas. Aí fica lá o dia inteiro. Aí fala, pronto, agora eu já fiz, agora fiz minha parte, o ano inteiro vocês têm que dar resultado. Não, todo projeto você tem que fazer gestão de ações ao longo de semanas e meses. Só que às vezes a gente tem rompante de motivação. A gente tem uma ação produtiva. Só que a gente tem que entender que todo o resultado do dor que a gente quer melhorar normalmente é projeto. O que é um projeto? Resultados que tem que receber a execução de ações ao longo de semanas, até que você potencialize o resultado que você quer. Sim. Se a gente fosse fazer uns desafios, assim, uns mini desafios assim, para as pessoas, para poder organizar essa parte aí da gestão, o que a gente poderia pôr a mais aí também, que podia aplicar hoje para ganhar mais tempo? Tipo assim, o que a gente poderia fazer a mais para a gente ganhar mais tempo assim, no dia a dia? Sei que teve várias coisas que você já até comentou aqui, né? Mas o que mais que a gente poderia estar fazendo? Ótima pergunta. Use a lei de Parkinson. A gente pensa que Parkinson é só doença. Não, Parkinson é um sobrenome comum nos Estados Unidos e na Inglaterra. A lei de Parkinson foi desenvolvida por um britânico que ele diz que toda tarefa vai se adaptar pelo tempo que você permite que ela tenha. Então vamos dizer que uma mulher chega em casa às 18h30 do trabalho e ela quer ir para um casamento, só que ela pediu carona para uns amigos. Os amigos falaram, olha, nós vamos ser padrinhos do casamento, vamos passar lá 19 horas, se você não estiver pronta na porta de casa, a gente vai embora. Ela tem meia hora para se organizar. Quanto tempo ela vai utilizar? As meia hora. Porque a lei de Parkinson diz que você se adapta ao tempo que tem para as coisas. Sim.
Por isso que existe poder no prazo. Se você não coloca poder no prazo, as tarefas se expandem. Uma mulher que vai se organizar para um casamento, que tem o dia inteiro para se organizar, ela vai usar o dia inteiro. Ela vai fazer as coisas mais devagar, ela vai conversar, vai no cabeleireiro, fica lá esperando, não preocupe se o cabeleireiro vai deixar ela esperando. Então, agora, o que isso tem a ver com tarefas? Eu uso a lei de Parkinson o tempo inteiro. Eu faço muita reunião, até tive reunião com vocês, né, antes da palestra. É muita reunião que eu faço. Porque até é bacana, porque assim, a gente vê os estudantes hoje, querendo ou não, nossa, parecem uns jovens bem, né? Falta muita maturação ali ainda, né? A gente fala assim, é igual escolher uma roupa, a gente estava até conversando agora, antes da reunião, com o Irineu, e falando sobre esse assunto, falou assim, nossa, como a minha filha demora para se arrumar, né? Eu falei, eu também tenho uma filha, como que ela demora para se arrumar o cabelo, se deixar fica 2, 3 horas, e a mesma coisa, assim, às vezes até para o estudante estar estudando, ou para a gente estar fazendo um projeto, ou fazendo a nossa área, porque a gente vê assim, tem horas que também a gente depende muito da criação, né? Então tem hora que você tem que fazer pesquisa, vai pesquisar, vai criar, vai preparar aquele momento. Na parte da engenharia você tem que sentar, fazer os cálculos, fazer as definições. Então são coisas que geram mais tempo, que às vezes a gente imagina, igual você falou assim, imagino que eu tenho meia hora para fazer, mas não dá tempo de eu fazer meia hora, né? Então é difícil de conciliar um pouquinho esse daí. Mas talvez entre naquela questão da gente falar assim, hoje não deu, vou ter que usar o tempo para amanhã. Mas o bacana é que, por exemplo, como eu tenho muita reunião, antigamente eu não colocava tempo para as reuniões. Elas começavam e eu deixava fluir, virava 1 hora, 1h30. E às vezes, essa 1h30, ela vai gerar falta de tempo no outro projeto, que agora eu vou ter que fazer ele em meia hora, mas não dá tempo em meia hora. Mas eu usei tempo demais em coisas secundárias, que tem o seu nível de importância, eu fazer uma reunião, mas ela não precisa se estender. Então a lei de Parkinson quando eu vou fazer uma reunião, eu falo, qual o tempo que eu vou dar para essa reunião? Meia hora. E eu não vou passar disso. Então você espreme, se torna mais objetivo, e a meia hora dá o mesmo resultado do que quando eu fazia 1 hora. Um amigo meu me pediu uma vez, faz um prefácio de um livro meu. Legal. Antigamente eu não colocava tempo, o negócio virava assim, dia todo eu escrevendo. Aí quando eu fui fazer, eu falei, eu não vou dar mais do que 1h30 para fazer esse prefácio. Eu fui fazer, deu 1h30, eu não tinha terminado. Só que aí eu falei, eu vou dar mais meia hora de Parkinson, de tolerância. E quando deu 2 horas, eu falei, chega, o que foi vai no imperfeito saudável. E aí, isso aí eu abro tempo para coisas mais importantes, porque normalmente a gente vai colocando as coisas mais aleatórias, responde e-mail mais de boa, vai tomar um cafezinho de boa, e a gente não coloca... Você começa pelo difícil ou pelo fácil? A minha sugestão é que você faça intercambiamento entre dificuldade e facilidade, mas sempre é importante você colocar alguma tarefa num período da manhã difícil para você, porque você tem mais glicose, você tem menos adenosina. Você coloca no horário nobre, a tarefa mais complexa. Qual é o teu horário nobre da manhã e qual é o teu horário nobre da tarde? Porque senão você... não, vou deixar para depois a tarefa. Aí quando você deixa para depois, você está com pouca capacidade cognitiva. Eu não sei se acontece comigo, com o pessoal, que a gente é da área... que acho que estudava muito à noite, também a área nossa cognitiva é boa à noite. Eu falei assim, como que funciona, né? Muitos bons projetos saem à noite, né? Sai à noite. Não sei que tanto é porque o WhatsApp também está silenciado, né? Um momento o ambiente, há uma solitude no final do dia. A grande questão não tem problema uma noite varar e tudo. O problema é que a gente cria débito vários dias antes, comendo errado, não fazendo exercício físico, dormindo tarde. Às vezes o problema nem é que a pessoa dorme pouco, é que ela dorme sempre um pouco menos do que deveria todo dia. Então ela vai criando um problema crônico. Porque a vida é assim também. Eu tenho que acordar de madrugada para pegar voo, tá tudo bem, desde que... Eu também penso, amanhã eu vou dormir mais cedo, vou manter uma coerência o máximo possível para quando eu precisar sacar aquilo que vai gerar uma desordem no meu corpo tenha tanto saldo de energia que aquilo não vai gerar um problema. Então a gente pega às vezes uma situação, não, eu quero trabalhar à noite. Mas agora pegue todo dia e vai trabalhando à noite, dormindo de madrugada todos os dias de maneira crônica. Você vai ter insalubridade, não é à toa que o governo paga na CLT insalubridade, porque é insalubre realmente trabalhar à noite no ciclo circadiano, no ciclo da noite, você atrapalhando tua melatonina. Você pode até fazer mais 1 hora
seu organismo vai pifar. É temporário, tá tudo bem. Você é solteiro, não tem filho, tá jovem, seu corpo tá cooperando, vai embora, mas vai tentando melhorar a tua alimentação, teu sono, o que é possível, vai fazendo exercício físico, vai tentando se organizar e você vai minimizando os danos. Sendo esporádico, não haveria tanto problema, seria tranquilo. Exatamente. Eu acabo falando para os alunos, né, que a faculdade é à noite, eles trabalham, ficam cansados, né? Eu falo, tem data para acabar a faculdade. É o temporário, Se exatamente. você colocar prazo, né, e determinação suficiente, ali dentro do período estipulado acaba. Eu né? trabalhava o dia todo, estudava à noite, fiz faculdade à noite. É a fase, é uma temporada. Então existem temporadas de produtividade. Eu vim para São Paulo no começo desse ano, mudei de cidade. Tô morando lá em Alphaville, São Paulo. Eu tô na temporada de mais produção e mais viagens, mas eu tô trabalhando mais meus eventos presenciais para poder viajar menos, viajar 2 vezes por semana no máximo. Mas eu tô numa temporada onde eu cheguei em aliança com a minha esposa, em negociação. Falei, meu bem, eu preciso desse ano, eu vou trabalhar um pouco mais, vou me esforçar um pouco mais. Esse final de semana eu tava fazendo um evento, que é o Cronos Experience. É o meu 7º evento em Alphaville e eu viajando o tempo todo. Então, assim, mas é uma temporada esse ano para trabalhar algo que depois vai abrir mais tempo. Tá tudo bem, desde que você saiba o que tá fazendo. Entendi. Até a gente tinha comentado também, assim, você falou assim, tem hora que a gente faz reunião para reunião, né? Vamos fazer uma reunião para organizar uma reunião. Até a gente anda fazendo umas reuniões assim, reuniões né? para organizar uma reunião. Porque às vezes a gente tem agenda, tem tal coisa, mas a gente começa a conversar sobre um assunto e vira para o outro, e às vezes você tem que chamar no tempo pessoal, assim como fazer uma reunião em 15 minutos sendo produtiva, né? Então a gente faz uma pergunta para você, como ser produtivo numa reunião, de fazer uma reunião rápida, né, com o pessoal. E também a gente queria, assim, como a gente também está fazendo um podcast, nós estamos deixando aí para o pessoal, para os ouvintes, né? Então qual que seria a nossa ideia também? Que você dê aí um resumo que as pessoas podem fazer na sua casa, né, sobre isso, sobre essa gestão do tempo, não só para a área de engenharia e arquitetura, mas que também possa fazer alguma coisa nesse sentido. Legal. Toda reunião tem que ter pauta. E cada pauta tem que ter o tempo previsto para ser trabalhada. Porque aí você cria a lei de Parkinson. Agora é lógico, você vai ter uma reunião à noite. É uma reunião que você quer ter um certo também um ambiente de convivência. É uma reunião de profissional e social. Também dá uma desligada de vez em quando das técnicas, mas saiba que você está desligando. É isso que é maravilhoso na gestão do tempo. Nesse momento, eu escolho não criar técnica nenhuma e deixar fluir. É um tipo de técnica também, a espontaneidade. Mas no dia a dia, de maneira geral, às vezes você tem que usar a técnica. Tá? A reunião tem que ter pauta, tem que ter o tempo da pauta e tem que ser objetivo na pauta, porque senão vira uma prolixidade terrível, enorme, e acontece demais isso, né? Então, essa é a minha sugestão, pauta e tempo para pauta. Para as pessoas que estão em casa, se você me pedisse assim, dá uma dica matadora para ser produtivo, eu falaria que é sobre a gestão das emoções. Porque toda procrastinação vem do grego acrasia, que significa ir contra o seu melhor julgamento. Você sabe que tem que fazer algo, mas você não faz. Você sabe que tem que fazer uma atividade física, mas não faz. Você está em acrasia. Você sabe que tem que ler livro, mas não lê. Você comprou um infoproduto, mas até hoje não está assistindo, assistiu uma aula e parou e falou, eu tenho que fazer o infoproduto, tenho que assistir o infoproduto. Você está em acrasia, que é procrastinação. Agora, da onde é a raiz da procrastinação? Não é preguiça, não é mau caráter, não é só desorganização. Pode ter traços disso, mas o maior problema da procrastinação é a má gestão das nossas emoções. Porque normalmente tarefas que a gente tem que priorizar, que são tarefas complexas, difíceis, dão trabalho, são monótonas, gastam energia, você não sabe se vai dar certo, ainda tem risco social de julgamento, você tem uma perda do bem-estar emocional. Então você está, por exemplo, assim, nossa, seria tão bacana se eu postasse na internet, aí na hora você faz assim, que legal, aí na hora que você vai executar, você tem um downgrade emocional, parece que a emoção vai lá embaixo. É bom pensar, mas na hora de executar, a emoção ela te dá um downgrade. Teu cérebro ele faz o seguinte, ele percebe que você tem uma perda do bem-estar e ele traz tarefas de fuga. É como se fosse assim, eu preciso entrar na internet. Aí você faz assim, ó, eu falo de arquétipo do boi Nelore. Aí eu tenho que entrar na internet e lançar meu infoproduto. Aí você fala, entra no WhatsApp e vê se tem alguém pedindo alguma coisa. É mesmo. Aí eu tenho que fazer um trabalho da faculdade. Aí você fala,
vai preencher um relatório da empresa mais fácil para amanhã. Então, assim, a procrastinação não é não fazer nada, é fazer qualquer coisa. E é por isso que eu digo, aprenda a disciplinar o seu desapontamento emocional. Sim. A boa priorização nos desaponta emocionalmente, muitas vezes na entrada, no input, na emoção da tarefa de entrada. A emoção de entrada da boa priorização às vezes não é agradável, mas o output, a emoção de saída é incrível. Depois que você começa a tarefa, depois que você termina o dia, você entra no desfrute, eu fiz o que eu deveria. Agora, a improdutividade, a emoção de entrada é agradável, você escolheu algo secundário, te dá bem-estar. Só que no final do dia você tem uma culpa, que a gente chama de efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? A pessoa gasta mais tempo e energia no final do dia pensando no que não fez, do que o tempo e energia que ela teria gasto fazendo a própria tarefa. Ela fica lá, eu já devia ter feito, devia ter feito. Aí ela não desfruta da família, não desfruta do descanso que ela fala, devia ter feito. Ela fica no final de semana, já devia ter feito. Então, a produtividade, quando você aprende a lidar com essa emoção de entrada, foi o que aconteceu hoje. O Alex me deixou lá no hotel, era meio-dia, aí eu falei, eu só tenho uma chance de malhar hoje. Aí eu falei, mas eu não tô com vontade de malhar. Eu não tava com vontade mesmo. Só que eu estava a 5 minutos da vontade de malhar. Era só eu começar a ir em direção à malhação. Aí eu chamei o Uber, troquei de roupa lá rapidinho. Chamei o Uber quando 5 minutos depois eu estava entrando na porta da academia já com vontade. Então, a vontade ela não é entrada, mas ela é meio, ela aparece no meio. Eu falei, nossa, eu geograficamente, lá no hotel não estava com vontade. 5 minutos depois, nesse ambiente, eu estou com vontade. Então, você está a 5 minutos de ter vontade de fazer as coisas. Você só precisa começar. Começar. É isso aí. Até ia te falar aqui que a gente poderia fazer aqui, né, uma ferramenta tal que a gente mais recomendaria para os escritórios. Você já até comentou alguma coisa sobre isso, né? Mas uma das coisas que a gente vê que é bem difícil com os clientes aí, que a gente vai dar uma encerrada aqui também, que nós estamos prolongando o nosso podcast, mas como lidar também com essa parte dos nossos clientes que gostam muito de mudanças constantes, né? Acho que também você deve ter essa questão, porque a gente sabe, trabalha muito com a parte profissional, igual você falou, com a beleza, com a pessoa ver, enxergar todo o que tem que fazer, mas acontece muito, mesmo a gente trabalhando com 3D, com imagens, planejamento e tudo de obra, que se foge disso daí. E no meio da obra, às vezes, a pessoa fala, eu não quero mais essa parede, eu quero quebrar, ou eu não quero esse projeto dessa maneira. Viu uma ideia na casa do vizinho, ou em outro local. Conversou com os amigos no final de semana no churrasco, né? Apareceu novas ideias. Então, assim, essas mudanças constantes, o que você nos diz aí? Isso também gera tempo. Manda quem pode, obedece quem tem boleto para pagar. É o seguinte, a gente tem que atender as pessoas, já faz parte da previsão de que vai ter imprevisto. Agora sim, eu vou dar uma resposta que ela é muito relativa, mas ela é importante pensar. Você está no começo da tua carreira, aceite mais imprevistos, seja mais maleável. Mas conforme você vai construindo uma realidade profissional e vai criando uma independência financeira, comece a colocar mais cartas na mesa, mas você tem que ter uma perícia já. Quando você se torna um profissional perito, até a quantidade de horas que vai ser renegociada para uma mudança de um projeto, ela pode estar no contrato como algo a ser pago. Entendeu? Então, uma coisa é alguém, por exemplo, eu fechava palestra de 1 hora no começo da minha carreira. A pessoa falava, Rafael, você pode dar 4, mas eu só tenho esse budget. Eu estava no começo, eu queria criar reputação, claro. Agora, se uma pessoa nessa minha fase de vida, que eu já tenho demanda, que eu crio uma raridade, ela fala, Rafael, a palestra é 1 hora, posso mudar para 2? Eu falo, vamos negociar? Então, assim, depende da fase profissional que você está, depende da perícia que você tem, depende da raridade daquilo que você tem para entregar e depende do teu relacionamento com o cliente, do potencial desse cliente com relação a novos negócios, depende da empatia que você criou com esse cliente. Então, eu diria assim, nesses casos, é sempre usar a resiliência. Tem casos que é sim, tem casos que é não. Agora, lembre-se sempre, quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. Sim. Quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. Agora, depende da fase que você está vivendo. Se você coloca muito carta na mesa, você não tem nem... Você ainda não tem... Você está na fase de treinamento de habilidades, ainda não tem habilidades, você vai perder mercado. Agora, você criou uma realidade, tua empresa é forte, entra mais dinheiro do que você precisa para sobreviver, comece a colocar também as suas exigências. Eu vou te dar um exemplo.
eu tô fechando agora a minha segunda treinamento no cruzeiro. O ano passado o Carlos Wizard me chamou, eu fui lá, fiz um cruzeiro lá. E tudo bem, eu paguei a passagem da minha esposa pro cruzeiro. Meu nome cresceu tanto nos últimos 2 anos que eu falei agora, me chamaram para outro cruzeiro. Eu falei, só vou se pagar o da minha esposa. Falei, se não for... Aí o que eles falam? Não, a gente vai dar um jeito. Então, assim, tem tempos e tempos. Você vai ter que usar a sua maturidade e sua sabedoria. Para poder fazer, né? Rafael, nós estamos finalizando aqui, né? E eu queria, assim, que você passasse para os nossos ouvintes aqui uns 3 principais pontos que você acha aí que a gente talvez tenha esquecido, ou que não pode esquecer, ou que você tenha que relembrar, que seja os primordiais aí para gente. Na gestão do tempo, vincule prazer com aprender coisas novas. Coloque tempo em fazer upgrade na tua mente. Invista no desenvolvimento de habilidades com o dinheiro do teu futuro, porque do passado, às vezes, você tem pouco dinheiro na conta. Mas você pode comprar cursos parcelados, você pode se desenvolver, você pode ir evoluindo. Quanto mais você cria expansão neural e criação de engramas, mais o mercado vai reconhecer sua perícia. Então, vincule prazer com aprender coisas novas. Segundo, entenda que a vida é uma questão de potencial. E o que é potencial? Quando você olha uma semente, o potencial da semente é uma floresta. O potencial de 2 peixes é um cardume. O potencial de um casal é uma geração, é uma nação, enfim. Então você trabalhe com ponto 1, que é o teu dinheiro, comprando instrução para você desenvolver potencial. Quanto mais você aprende, menos você depende. O maior prazer da vida não é a sua capacidade de compra, mas a sua capacidade de se sentir útil nas habilidades que você tem. Não tem nada que gera mais prazer psicológico e emocional do que o sentimento de utilidade. Então, progresso é mais importante do que resultado. Não busque resultado, busque progresso. E o último tópico que eu diria para você, nos siga no Instagram. @Rafael Medeiros Filho Oficial. Lá a gente só fala de gestão do tempo, Rafael com F. Só falamos de gestão do tempo, Rafael Medeiros Filho Oficial. E nos manda um direct se você quiser conhecer mais da Escola de Gestão do Tempo. Se você falar que assistiu esse podcast, assiste seu podcast lá na Ariarc. Eu vou fazer uma promoção inacreditável para você. Nós temos mais de 10.500 alunos online nos últimos 5 anos, batendo recorde aí na Hotmart. Ganhamos placa de homenagem da Hotmart. E foi um prazer estar com vocês. Nossos 3 livros mais vendidos: Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, Gestão do Tempo para Homens Ocupados e Hábitos Poderosos. Legal, obrigada. Quer finalizar aí para nós? Então, Rafael, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite aí de fazer a palestra para nós e também entender o nosso pedido de estar realizando esse podcast. Obrigado também, Bruna, que é nossa anfitriã na universidade. Então, nós estamos colocando lá no site da Ariarc também na bio, no link na bio do Instagram da Ariarc, algumas planilhas, algum material que o Rafael disponibilizou para nós. Então, quem quiser, acesse lá, entre, se inscreva também. Vamos trazer essas informações bacanas aí para vocês. Agradecemos o Rafael, agradecemos a Bruna, né? Obrigada por participando aí com a gente. Aí nós vamos estar colocando o @ também lá do Rafael para vocês estarem seguindo. Agradecemos o nosso podcast.